Bom dia, bênção estarmos reunidos novamente para adorar o Senhor. E nós vamos observar hoje um texto que parece não falar muito sobre Deus, mas ao não falar muito sobre Deus, acaba falando muito sobre Deus. Vejo que vos falo em enigmas, é brincadeira, não é enigma, mas é Atos capítulo 25. Lucas vai nos apresentar uma visão daqueles que não creem, do que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Entenda isso, é uma visão do que está acontecendo com o apóstolo Paulo, mas uma visão, a ótica, a perspectiva daqueles que não são crentes. Todo o capítulo 25 vai tratar disso. Então parece que Deus não está presente aqui. Nós queremos observar 3 momentos do capítulo 25, 3 momentos repetitivos do que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Atos 25 nos mostra o período em que Festo ele se torna o governador de Cesareia. E a gente, estudando Atos, temos observado que Paulo decidiu ir para Jerusalém, desde o capítulo 20. Indo a Jerusalém, ele fez os votos necessários para mostrar que ele não era contra a lei de Moisés, pelo contrário, ele não era contra a lei, mas ele estava ali proclamando o evangelho, que é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, da velha aliança, da própria lei de Moisés. Mas os judeus do primeiro século não viam dessa forma. E então, quando Paulo foi no templo, ele foi expulso do templo e ele foi espancado, quase morto, até ser capturado pelo governador Lísias, lá em Jerusalém, que ficava na Fortaleza Antônia, ao lado do templo. E então houve uma pregação do apóstolo Paulo, depois ele foi recolhido novamente, depois ele foi enviado para Cesareia, porque tentaram matá-lo numa emboscada que era planejada para o dia seguinte. Paulo em Cesareia foi julgado num julgamento romano por Félix, melhor dizendo, o governador da época, e ali ele se defende, novamente pregando o evangelho e falando da ressurreição de Jesus. Paulo, ele ficou 2 anos preso, até que Festo, o novo governador de Cesareia, ele assume o comando ali. E esse é o momento que nós vamos observar o capítulo 25 do livro de Atos. Lembra disso? Lucas está apresentando uma perspectiva de alguém que não creu no Senhor Jesus Cristo sobre o que está acontecendo com Paulo. E parece que Deus não está agindo. Primeiro dos 3 momentos nesse capítulo 25. A mesma velha estratégia da emboscada. Esse é o primeiro momento. Os judeus tentaram a mesma estratégia que queriam utilizar no período do governo de Félix. Olha aí, Atos 24, 27, para relembrar. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 2 anos. Lucas não fala nada, a gente não sabe nada desses 2 anos. Paulo ficou encarcerado, ficou preso, talvez uma prisão mais tranquila, mas ainda assim preso, aguardando um julgamento. 2 anos. Veja que essa é a perspectiva de alguém que não tem Deus. Ou seja, o que aconteceu? Onde estava Deus ali? 2 anos, o missionário preso. Cadê Deus? Se coloque na figura do missionário. 2 anos você preso. No primeira semana você vai perguntar: Senhor, onde tu estás? O que é que eu fiz, Senhor, de errado para estar aqui? É a perspectiva daqueles que não creem em Deus. E então Festo assumiu o governo e vai a Jerusalém. Olha Atos 25, do verso 1 ao 3, que é o nosso texto de hoje. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor
em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Ou seja, vamos fazer uma nova emboscada. Pode ser que dessa vez cole, pode ser que dessa vez dê certo. Então, quando Festo, o novo governador, chega em Jerusalém, os sacerdotes, os maiorais dos judeus, pedem: olha, traga Paulo para ser julgado aqui. Ele é judeu, Jerusalém, ele é julgado aqui, e aí a gente fica bem com você. A pressão dos judeus sobre um governador era muito grande. Lembre-se, essa pressão foi exercida contra qual governador romano que ficou muito famoso? Pilatos. Pilatos era o governador. Então os judeus exerceram uma pressão muito grande ali sobre Pilatos para matar Jesus. E Pilatos não queria a princípio, mas a pressão foi tão grande que Jesus acabou sendo crucificado. Pilatos ainda mandou Jesus ser açoitado, mostrou Jesus todo flagelado ali dos açoites romanos, para que os judeus vissem e condoessem e dissessem: não, tudo bem, ele já apanhou, tá beleza, pode soltar Jesus. Mas eles continuaram, né? Nós queremos Jesus crucificado. Então, a pressão dos sacerdotes e dos líderes judeus contra o governador romano era muito forte, mesmo o governador romano sendo muito poderoso. E aqui no caso, Festo está sofrendo esta pressão. Lembra, o povo judeu naquela época era muito aguerrido, havia a possibilidade de uma revolta iminente a qualquer momento. E realmente esta revolta aconteceu ali por volta do ano 70. Esse episódio aqui, do período de Festo, provavelmente se deu depois do ano 58 depois de Cristo. A gente não sabe exatamente o ano, mas foi depois de 58, talvez o ano 60 depois de Cristo. Por quê? Porque foi o período em que Nero já era o imperador. Aqui Nero era imperador e foi Nero que colocou Festo como o governador. Você já deve ter ouvido falar de Nero, né? Um imperador romano muito cruel, né? Narcisista, extremamente perigoso, um homem maluco mesmo daquele período. Ele coloca Festo aqui para ser o governador de Cesareia. Então, os sacerdotes, 2 anos se passaram, mas eles não esqueceram de Paulo. Aproveitaram para mudar o governador. Esse governador está chegando, ele quer a aceitação do povo judeu, então vamos dar um motivo para ele ficar bem conosco. Traga Paulo para Jerusalém. E, obviamente, que no caminho eles iam tentar matar o apóstolo. Festo, então, aqui ele reafirma que o julgamento de Paulo tem que ser em Cesareia. Olha o verso 4, Atos 25, verso 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então, Festo, ele manteve, né, o rigor da lei. A lei romana era uma lei relativamente justa, né? A questão era quem exercia a lei ali, ou administrava a questão legal naquele período. E aqui Festo está agindo de acordo com a lei. E o verso 6, e não se demorando entre eles, mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Então, ele demorou mais 8 ou 10 dias, chegou em Cesareia no dia seguinte, Paulo já seria julgado. Então esse é o primeiro momento, a mesma velha estratégia da emboscada. Eles queriam matar Paulo nesta emboscada se ele viesse ser julgado em Jerusalém, mas Festo disse não, vai ser julgado em Cesareia mesmo. Segundo momento desse capítulo é o mesmo julgamento romano. Parece que as coisas se repetem aqui. Parece que está tudo num contínuo, repetitivo na história do apóstolo Paulo. O mesmo julgamento romano, ele vai ser julgado novamente. Lucas, ele sintetiza todas as informações aqui, porque basicamente já aconteceu ali com o governador Félix. Olha o verso 7, Atos 25, 7. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, as mesmas acusações para tentar incriminar Paulo, mas sem provas
que realmente pudessem ser fundamentadas. Verso 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, contra o templo, nem contra César. Então, houve uma acusação, novamente, houve uma defesa, novamente. Obviamente que aqui foi muito mais extenso, só que Lucas sintetiza, porque é o mesmo filme que a gente viu no capítulo anterior. E aqui tem uma acusação nova. Provavelmente eles acusaram a Paulo de estar indo contra César. E aí Paulo se defendeu: não sou contra a lei, não sou contra o templo e nem sou contra o imperador. Ele não era contra o imperador romano. Esse é um posicionamento político. É um posicionamento político. Ele não era contra o imperador romano que estava dominando Israel. Por que Paulo fala isso? Porque o objetivo de Paulo não é libertar Israel da dominação política de Roma, a dominação militar. Até porque isso era só se Deus quisesse, é uma coisa muito difícil de acontecer naquela época. Paulo está preocupado com o Evangelho. Essa é a segunda vez que Paulo está sendo preso aqui, ou melhor, julgado aqui no julgamento romano, e a mente dele está voltado para pregar Jesus Cristo ressuscitado. A mente dele não está voltado para a política da época. Isso é importante. Vivemos numa efervescência política grande. A nossa mente, ela pode ser desvirtuada por caminhos estranhos, né? Estranhos por um lado, estranhos por outro lado. Então, a gente tem que entender qual a nossa missão, senão a gente se perde, como outras igrejas se perdem. Muitas igrejas se perdem porque vamos agradar os irmãos, vamos agradar as pessoas, vamos trazer uma mensagem que agrade o povo. E aí vem uma teologia da prosperidade, vem uma teologia do êxtase, uma teologia da felicidade para agradar as pessoas. Mas se você vai nos evangelhos, Jesus não procurou agradar os homens. Jesus procurou fazer o quê? Pregar o reino de Deus, pregar a salvação. Nele mesmo, no Cordeiro, no Filho de Deus. Então nós temos que ter a mente muito bem treinada e focada. Não significa que seremos alienados, de forma nenhuma. Não é que vamos ser alienados, não é isso. Mas nós devemos ter a mente muito centrada no Evangelho do Senhor, porque é isso que nos interessa. É isso que nos interessa. Como interessava a Paulo aqui. Porque para os judeus, ele dizer, nem sou contra César, é um negócio muito impactante, visto ele ser judeu e César estar oprimindo. Lembra? Isso aqui aconteceu no ano 60. Quando foi que houve uma revolta dos judeus e Jerusalém foi invadida? No ano 70. Estava bem pertinho ali. Então a crise política era muito grande. Uma revolta em Jerusalém era iminente. Por isso que esses governadores romanos, tanto Pilatos, como Félix, como Festo, eles tinham um certo receio dos judeus, porque eles, movidos pela fé, eles defenderiam Jerusalém até o último homem. E foi o que eles fizeram, E inclusive na fortaleza de Massada, onde muitos morreram ali, eles realmente defenderam até o último homem, mas aqui no ano 70 foi quando o templo foi novamente destruído, e muitas mortes e muita destruição nesse momento. Mas Paulo focado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a defesa de Paulo, sintetizada no verso 8. Olha o verso 9, Atos 25, 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Se Paulo dissesse, quero, pronto, aí ele estava morto, porque a emboscada seria realizada pelos judeus quando ele viesse de Cesareia para Jerusalém. Por que Festo foi tão bondoso, deu para Paulo a oportunidade de escolher? Paulo era um cidadão romano, ele tinha direitos, então não podia ser julgado com qualquer pessoa, então ele tinha direito ali, ele poderia ser julgado em Cesareia, e se o governador deu a oportunidade para ele escolher ser julgado em Jerusalém, que é entre aspas, um benefício, porque o preso não podia escolher onde seria julgado. Foi até um ato de bondade de Festo, mas a intenção dele não era ser bondoso, É poder favorecer os judeus que queriam que ele fosse
julgado em Jerusalém, porque queriam matá-lo numa emboscada, certo? Então, aqui tem uma série de intenções e planejamentos para matar Paulo, e Festo não está sendo bondoso ou defendendo Paulo, de forma nenhuma. Ele quer se dar bem, sem se prejudicar, diante da lei romana, diante das autoridades acima dele. Olha então o verso 10, Atos 25, 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Aí aqui ele joga na cara do governador, né? Você quer ser agradável a eles e por isso você quer me entregar? Não, eu apelo a César. Ou seja, aqui ele exigiu um direito dele, de cidadão romano, de ser julgado pelo imperador. E ele seria julgado pelo próprio imperador. E quem era o imperador aqui? Nero. E realmente Paulo foi morto por Nero. Tanto Paulo como Pedro foram mortos no período em que Nero era o imperador. Então ele apelou para ser julgado por Nero. Nesse período, acredita-se que Nero não fez as coisas mais terríveis que ele poderia ter feito, que ele fez, né? Ele não praticou as atrocidades até esse momento. Não sei se Paulo pediria para ser julgado por Nero até esse instante aqui. Outros acreditam que Nero era um imperador tão terrível que ele nem é mencionado no texto bíblico. Em outros momentos, se mencionou Tibério, na época que Jesus nasceu, se mencionou Cláudio, outro grande imperador romano, mas Nero, que foi mais importante do que esses na história, pelas atrocidades que cometeu, o nome dele não é mencionado. Poderia ter sido. Acredita-se que não é mencionado por ter sido terrível aquele imperador. Então, Paulo exige ser julgado por César, não quer ser um joguete entre o governador e os judeus, e assim ele se protegeu. Assim ele se protege. E o próprio governador não pode mexer nele, vai mandá-lo para Roma, que é a narrativa do capítulo 27 e 28 do livro de Atos, é Paulo sendo levado a Roma para ser julgado pelo imperador mesmo. E o verso 12, então Festo, tendo falado com o conselho, ele tinha um conselho para, obviamente, aconselhá-lo, e recebendo esses conselhos, veja que deve ter dado um tempo para o tribunal. Festo sai, vai falar com seus assessores, seus conselheiros, e então ele respondeu: para César apelaste, para César irás. Então agora esse é o destino do apóstolo Paulo. Assim ele se protegeu tanto do governador, como se protegeu dos judeus que queriam matá-lo na emboscada. Então, o mesmo julgamento romano, só que agora ele apela para um julgamento com o imperador. E por fim, vamos ver um terceiro momento nesse capítulo, que é o mesmo julgamento sem sentido, ou sem motivo. O julgamento aqui para com Paulo não teve sentido, não teve motivo, porque ele não era culpado. Novamente isso está acontecendo. Olha Atos capítulo 25, verso 13. Passados alguns dias, isso Paulo preso, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Então, Festo estava em Cesareia, chega o rei Agripa e Berenice. Agripa, este rei, ele era um Herodes. Ele era descendente do Herodes o Grande, o Herodes da época de Jesus, que matou os meninos, mandou matar os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas circunvizinhanças. E ele era filho do Herodes, que lá em Atos capítulo 12 foi comido por vermes, porque quis a glória de Deus para ele. A família Herodes, eles eram vendidos para Roma, né? Eles eram pessoas que ganhavam poder servindo a Roma. Eles tinham uma certa cultura judaica, mas eles não eram judeus, digamos assim, puros. Eles eram misturados, mas eles tinham conhecimento do Pentateuco, da Torá, eles tinham conhecimento dos profetas, eles sabiam da vinda do Messias, mas eles
não eram convertidos ao Senhor, né? Pelo contrário, eles queriam poder, e essa família se perpetuava no poder. Então aqui, Herodes Agripa, o nome do rei Agripa é Marcos Júlio Agripa II. Ele era filho do Herodes Agripa I, né, que é o Herodes que foi comido por vermes, e era neto de Herodes o Grande. Então, já vinha de uma linhagem de reis maus. E eles continuavam com o título de reis, servindo ao Império Romano. Eles dominavam, no caso aqui o rei Agripa, ele era um rei que dominava boa parte daquela região do Oriente Médio. Ele era um rei importante. E ele foi visitar ali Festo, né, porque tinha um certo parentesco. Quem era Berenice? Berenice era irmã de Herodes Agripa, do rei Agripa, que estava junto com ela. Acreditava-se que eles tinham um relacionamento incestuoso, ou seja, que ele tinha um relacionamento de intimidade com a sua irmã. E esta mulher, ela teve também, Berenice, relacionamento com Tito, o general romano que invade Jerusalém lá no ano 70. Então, ela era muito influente no mundo romano, mas extremamente pecadora, né, e com um comportamento extremamente reprovável, mas que para os romanos, né, muitas vezes era aceitável. Então, Herodes Agripa foi lá visitar Festo e estava ali conversando. Afinal de contas, eles tinham um grau de parentesco, porque Festo era casado com a irmã de Herodes, né, Drusila. Então, eles eram meio que cunhado ali e estavam visitando e conversando em família. E então, Festo, ele vai contar para Herodes, para Agripa, o rei Agripa, as notícias, o que é que tem acontecido em Cesareia, qual foi o grande acontecimento? O julgamento de Paulo. Do verso 14 ao 17, é um resumo desse julgamento, do que aconteceu. Olha o verso 14, vamos só ler. Como se demorasse-lhe alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. Então ele basicamente resume os eventos que estavam acontecendo ali e do julgamento do apóstolo Paulo. Olha o verso 18. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, um detalhe interessante nesse versículo é a sua própria religião. A palavra aqui, na língua original, poderia ser traduzida por superstição. Eles não acreditavam que era uma religião séria, mas era uma superstição dos judeus. E é interessante que aqui, essa é a leitura que Festo faz do julgamento. Paulo foi preso. Gaio não considerou, já bem para trás, a gente já estudou esse texto, não considerou Paulo culpado. Cláudio Lísias, o comandante da fortaleza, não considerou Paulo culpado, embora não fosse quem deveria julgá-lo. O próprio Félix, governador, não considerou Paulo culpado. E Festo também não vê crime em Paulo. O mesmo julgamento sem sentido e sem motivo. Já pensou? Você é acusado de um crime, passa por todos os processos ali, só que você não cometeu o crime, você é inocente, mas ainda assim estão tentando te incriminar. E mais ainda, estão tentando te incriminar por quê? Porque você prega o Evangelho, porque você fala da Bíblia Sagrada. Quer dizer, como você reagiria a esse tipo de perseguição? Sua vida parou, anos preso aqui,
Você não pode mais fazer nada, nem pregar o evangelho direito, porque você está preso. Prega mais ali, limitado, percebe? E o seu conforto, e a sua vida, e os seus projetos, e os seus planos, tudo parou por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque você foi preso. E as próprias autoridades seculares, que não são crentes, atestam que você não é culpado, você não tem crime. Mas é porque, quando você fala do evangelho, as pessoas não querem saber se você está certo ou se você está errado. Certo? Quando você fala do evangelho, a conversa não é essa. A conversa das pessoas, daqueles, da sociedade que não creem em Jesus, é uma luta das trevas contra a luz. Então, quando você prega o evangelho, não pense que se você explicar muito bem, as pessoas vão entender e não vão te maltratar. Não. Quando você prega o evangelho, as trevas não vão gostar e vão querer te maltratar. Isso vai acontecer. Jovens, seus amigos, que não são crentes, não vão mais querer ter contato com você. Não vão. Por quê? Porque você se identifica com Jesus Cristo. Você diz que é um crente em Jesus e não quer mais andar nestes pecados. Automaticamente eles vão se afastar, porque vão ver que não vão conseguir arrastar você para as trevas, e você vai ficar só. E é por isso que existe uma reunião de jovens na igreja, para que os jovens tenham como estar juntos ali, para fortalecer uns aos outros. Porque a tendência do mundo é expulsar o jovem do grupo. Por quê? Falar da Bíblia é ir contra as trevas. Entenda, é isso que vai acontecer. As trevas não querem saber da lógica, do certo, do razoável, não querem. E é o que está acontecendo aqui com Paulo. 4 autoridades romanas ao longo dessa história, principalmente aqui falando desde o comandante romano até o governador Festo, todas atestam, ele não tem culpa. É por isso a ideia, é o mesmo julgamento sem motivo, sem sentido. Por que Paulo está preso? Qual o sentido disso? Podia estar pregando o evangelho por aí, mas está sendo julgado. Aqui é Festo conversando com o rei Agripa e Berenice e tratando sobre a questão de Paulo. Olha Atos 25, verso 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, como cidadão romano, ele apelou para César, vai ser julgado pelo imperador. Isso aqui é uma reprise do que aconteceu, Festo falando para o rei Agripa. O rei Agripa então se interessou por Paulo. Olha o que diz no verso 22. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. E Festo responde, amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Agripa se interessou e então, no dia seguinte, Agripa foi meio que um conselheiro, o rei Agripa, um conselheiro de Festo. Por quê? Festo, para mandar Paulo para o imperador, para ser julgado pelo imperador, Festo tinha que redigir uma carta, redigir uma carta, e ele tinha que redigir esta carta dizendo os motivos da condenação. Não tinha motivo. Então, a ajuda que Festo queria era, rei Agripa, me ajude. O que é que eu vou dizer para o imperador Nero sobre esse homem? Não tem do que acusar. Eu vou passar vergonha, eu vou dizer que é porque um morto reviveu? Essa é a acusação? É loucura. Então, eu não posso colocar isso na acusação. Me ajude, rei Agripa. O que é que eu vou colocar na acusação desse homem? Verso 23, Atos 25, 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Essa eminência, esta opulência do rei Agripa é típica dos Herodes. Lembra que o pai, de Herodes Agripa
ele se colocava, falava, era como se Deus estivesse falando. Ele vestia um traje pomposo, luxuoso, e ele queria a glória do Senhor, por isso que Deus o matou. Então os Herodes, eles gostavam dessa glória, dessa pompa, e foi assim que ele entrou, como se fosse, né, uma pessoa, e ele tinha autoridade, né, na época, mas uma pessoa extremamente importante dentro do julgamento, né, ali de Paulo, isso no dia seguinte. Olha o verso 24. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então ele está fazendo uma nova introdução ao julgamento, e a multidão, os sacerdotes, os principais dos judeus, queriam a morte de Paulo. Verso 25. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tu, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Ele não tinha o que escrever na condenação de Paulo. Soberano aqui se refere ao imperador Nero. Verso 27. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, não, na ótica de uma pessoa sem Jesus Cristo, sem Deus, Paulo não tinha cometido crime algum. Ele nem sabia o que escrever para condenar Paulo, quando fosse mandá-lo para o imperador Nero. Interessante que até esse ponto, até o verso 27 aqui, esse é o motivo, né, de consultar o rei Agripa. Não havia outra razão. Agripa tinha que dar um conselho sobre como Paulo seria acusado. Veja que esse capítulo todo, ele prepara para o capítulo 26. E esse capítulo todo é mais um capítulo de contexto. Você não viu nada sobre Deus aqui, não é verdade? Nem aparece o nome de Jesus assim, bem delicadamente, né, sutilmente, como aquele morto que reviveu. Mas o que é que nós aprendemos desse capítulo, que nos introduz ao capítulo 26, que é mais significativo, digamos assim, na história do apóstolo Paulo? Nós temos a visão de uma pessoa, ou de pessoas aqui, que não creem no Senhor. Na ótica delas, é isso. Deus não está presente. Deus não está agindo. Paulo está preso por 2 anos e vai ser julgado por César. Parece que Deus não está atuando. Só que nós não sabemos que não é bem assim. O Senhor nosso Deus, Ele age. O Senhor nosso Deus, Ele está agindo, mesmo quando não parece que Ele está agindo. Várias vezes, no livro de Atos, Deus livrou a vida de Paulo de muitas perseguições. Lá em Atos capítulo 9, verso 23 a 24, foi liberto lá da emboscada para tentar matá-lo, quando ele ainda era Saulo, lá em Damasco. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Logo depois de sua conversão, já queriam matar, e Deus o livrou ali. Atos 13, 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E o verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Em vários momentos, o apóstolo foi liberto. Recentemente, no capítulo 23, foi o comandante romano, Cláudio Lísias, que livrou Paulo de ser morto no linchamento lá em Jerusalém. Deus sempre esteve presente. O Senhor sempre livrou Paulo e vai livrar Paulo novamente até o dia em que o Senhor quiser. Nós temos que entender que porque não estamos vendo Deus, ou porque parece que Deus não está agindo, não significa que Ele não esteja agindo. Deus age sim. Ou seja,
temos que parar de viver pelas circunstâncias. Quando eu estou doente, eu fico triste, as coisas vão ruins, eu me desanimo, esqueço de Deus. Quando eu fico com saúde, ganho dinheiro, as coisas estão boas, fico feliz e vou para a igreja. Se você vive assim, você pensa como uma pessoa não crente. Você pode ser um crente, mas você vive e pensa como uma pessoa descrente. É aquela pessoa que segue a circunstância. Paulo foi perseguido várias vezes, Deus o livrou várias vezes. Nesse texto, não está registrado, em Atos 25, que Deus se revelou para Paulo. Pode até ter se revelado, não é verdade? 2 anos preso, Deus pode ter se revelado. Lembra, quando Paulo estava preso lá em Filipos, que foi que aconteceu, não é? Então, ele foi liberto sobrenaturalmente, as portas abriram ali da cadeia, houve um terremoto, não é verdade? Em outras situações, ele foi sobrenaturalmente liberto também. Então Deus sempre esteve agindo, mas nesse momento, Deus não quis libertá-lo. Era para ele estar aqui, e havia um propósito para isso. Somos tão egoístas, autocentrados em nós mesmos, que nós colocamos a história do universo orientada para nós, como se nós fôssemos as pessoas mais importantes do universo. E não somos. E não somos. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode estar passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma privação, e isso corroborar para o plano de Deus, para que você glorifique a Deus, que é a pessoa mais importante do universo. Paulo estava preso exatamente para isso. Nós observamos aqui, verso 27 e 28, olha Atos 26, 27, vamos dar aqui um pulo, um salto, Atos 26 e 27, para você ver o propósito de Paulo estar preso ali. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco. O propósito de Paulo preso? Pregar para o rei Agripa. Quantos ali ouvindo isso, talvez não tenham se convertido ao Senhor Jesus Cristo? A história da humanidade não é sobre nós, mas é sobre um Deus maravilhoso, glorioso e todo-poderoso, que ama o ser humano, mais do que o ser humano possa imaginar. E o ser humano, perdido no seu pecado, rejeita esse Deus. Resultado, o ser humano está se destruindo, acreditando na evolução, acreditando no avanço tecnológico, acreditando que as coisas estão indo bem, a humanidade vai melhorar, estamos progredindo. Como? Progredindo como? A humanidade cada vez mais cruel, mais guerras, mais destruição e problemas, embora a tecnologia realmente avance. Como a humanidade está melhorando? Pelo contrário. E a humanidade só não se destruiu ainda porque o Senhor graciosamente impede. É Deus quem impede a humanidade de se destruir. Esse capítulo 25 apresenta a ótica, a visão da história de Paulo de pessoas incrédulas, por pessoas que não creem em Deus. É um homem preso, que crê numa religião maluca de um homem que estava morto e reviveu, e que apelou para o imperador, e eu não tenho como condenar esse homem. Ou melhor, não tem motivo de condenação. Então é uma visão bem secular. Deus parece que nem está agindo aqui, mas o Senhor está agindo. Deus está protegendo. Paulo, em breve, lá por volta do ano 64 depois de Cristo, vai ser morto por Nero. Isso é um fato, aconteceu. Mas o Senhor continuava soberano e no controle de todas as coisas. Uma pessoa que nasce, foi Deus. Uma pessoa que morre, foi Deus. Tudo é Deus. Não existe acaso, não existe destino, não existe coincidência. Tudo foi o Senhor que determinou.
Então, quando você for avaliar a sua vida, lembre-se disso. Deus está agindo, mesmo que não pareça. Confie no Senhor. Confie na sua Bíblia. Estude muito a Bíblia para ter esse entendimento e essa percepção. Estou passando por uma dificuldade, perseguição, enfermidade, privação. Não sei qual é o problema. Deus continua agindo. E esse problema chegou porque é importante você aprender algo ou testemunhar de algo para alguém, mas você não é a estrela, certo? Você não é a estrela. Você não é quem brilha. Deus é quem brilha. Lembra disso? Você vai nas igrejas, pessoas dando testemunhos maravilhosos, e a gente mal ouve sobre o Senhor, sobre a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa, o que dá o testemunho brilha mais do que o próprio Senhor Jesus. Está errado. Quem brilha é Jesus, Ele é a luz, Ele é Deus, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, 3 momentos nessa história. A mesma velha estratégia da emboscada, o mesmo julgamento romano e o mesmo julgamento sem sentido e sem motivo. Lucas, ele contou esse capítulo aqui para introduzir o capítulo 26, mas mostrou a ótica de pessoas incrédulas, para aprendermos a confiar em Deus. 2 anos preso, Paulo continuou confiando no Senhor. E você vai ver no capítulo 26, que quando ele vai diante do julgamento, e diante de Herodes Agripa ali, o que é que ele faz? Apresenta novamente o Evangelho. 2 anos preso, e ele continua focado. Qual é o meu propósito de vida? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção de hoje, que o Senhor tem cuidado de nós, nos fortalecido. Ajuda-nos, ó Pai, a viver segundo o Teu Evangelho, proclamando a Tua verdade para a honra e glória do Senhor. Que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.